Bem-vindos ao Mistérios do Mundo, eu sou o Bruno Alves. Primeiramente, eu vou falar sobre um vídeo, né, que alguém colocou sobre a questão de uma entrevista que teve sobre o Eric Dollard. Foi colocado aí no canal Globalista. O Eric Dollard disse que a Terra plana é uma ideia estúpida. E foi colocado esse vídeo e veio logo um monte de gente, um monte de papagaio me perguntar aqui o que eu achava disso, né? Então eu vou dar a resposta. O que eu percebo é a tremenda incoerência que está sendo por parte desses caras, que está acontecendo por parte desses grupos. Eu chamo de globalista sempre aqueles que criam canais para fazer lives de horas e horas para atacar uma ideia que não faz sentido, como a da Terra plana, segundo eles falam. Então a ideia da Terra plana não faz sentido, mas eles perseguem de todas as formas, querem. E justamente a falta de argumentos é o que está fazendo com que esse tipo de conteúdo seja produzido. É com ataques, né? Acuse os outros do que eu faço. Na realidade, atacam de várias formas. Por exemplo, na questão da vaquinha, um lá fez um vídeo me agredindo, pegando trechos do vídeo, trechos isolados e agredindo, falando que está querendo dinheiro. A única vaquinha que nós fizemos foi em relação o centro de pesquisas fez, foi em relação a Nikon. As pessoas doaram e o resto nós inteiramos. Então, todas as notas foram apresentadas. Agora a mesma coisa, né? E a pessoa que acusou, ela mesma já fez vaquinha, já fez tudo. Então, na realidade, eu não sei se apresentou os números, nem quero saber. Mas nós fazemos vaquinha aqui toda vez, nós apresentamos, pelo menos a primeira que nós fizemos, nós apresentamos todos os números, o que foi feito, as notas. A mesma coisa será com essa. Então, na realidade, a tamanha hipocrisia, né, que a gente fica olhando. Então, quando os argumentos para defender a ideia acabam, só resta atacar as pessoas. Eu já vi, por exemplo, me atacarem. O cara tá usando uma camiseta regata, né? Eu moro no Rio de Janeiro, os termômetros lá fora marcando entre 40 e 43 graus no verão, e eles querem que eu esteja aqui de terno e gravata para apresentar as ideias. Esse tipo de argumento que a gente tem visto aí por parte deles, porque não tem. Outro argumento é quando eu vi um lá falando assim, o cara usa vela com palito. Vi numa live o cara falando, o cara usa vela, não é para usar vela. O importante do experimento é o resultado, e não que tipo de material foi utilizado para isso, para tal, né? Então, na realidade, é isso que a gente anda vendo, o desespero total. Quanto à questão da palestra, ameaçar não, né? Querer intimidar com alunos de física, como eu já fiz aquele vídeo explicando, como se alguém tivesse medo de alunos. Que beleza se fossem muitos alunos de física lá realmente, para a gente poder esclarecer as ideias. Na realidade, outro falando que vai impedir, porque é um espaço público para a teoria da conspiração. Então, já expliquei que teoria da conspiração é um estereótipo. E quanto ao espaço público, eu sou um cidadão brasileiro, cumpridor dos meus deveres, pago os meus impostos e posso utilizar um espaço público para exercer a minha liberdade de expressão garantida no artigo 5º. Inclusive, o corpo jurídico do evento está de olho nesse tipo de comentário para tomar as medidas cabíveis, para quem quiser infligir, né, a Constituição Federal. Então, na realidade, assim, é algo surreal, algo fora do comum, é um desespero, o que demonstra o desespero. E os argumentos, cada vez como os argumentos deles vão caindo a cada dia, eles acabam tendo que utilizar de outros meios, né? E cada vez a incoerência vai ficando maior. No caso do Eric Dollard, houve uma entrevista de um americano que entrevistou o Eric Dollard. Inclusive o meu irmão lá do Centro de Pesquisa, Raí Silva, foi citado lá na entrevista com o Eric Dollard. Raí Silva, do Raí Silva TV. Eu vou deixar o link do Raí Silva aqui na descrição. Meu irmão faz um excelente trabalho com relação à Terra plana. Vou deixar o link aqui na descrição. Vocês cliquem lá, se inscrevam no canal do Raí Silva TV, citado lá na entrevista com o Eric Dollard. Então acho que também tem isso, né? A gente é procurado pela imprensa, a gente é citado em entrevista fora de outros países, e esses caras não são citados para nada, em momento algum. Então, na realidade, também tem essa coisa de inveja e desespero total, né? De não conseguir, através de ideias, defender o modelo que eles querem defender. Então, na realidade, cada vez, conforme o tempo passa, os argumentos vão ficando mais incoerentes. Então, um cidadão fez um vídeo lá, que nós temos heróis, né? Que nós temos, ele disse que nós temos heróis, e aí citou o Eric Dollard na entrevista. O Eric Dollard disse que a ideia da Terra plana é uma ideia estúpida.
E aí veio um monte de papagaio, porque papagaio é assim, ele repete o que as pessoas falam, né? Ele é papagaio é um repetidor. E esses caras são, eles repetem o que o sistema replicou para eles, e eles vão replicando. E eles têm os doutores do YouTube lá, e os papagaios que acompanham esses doutores, eles vêm aqui replicar, vários me perguntaram o que eu achei da entrevista com o Eric Dolar. Bem, pessoal, a incoerência já começa aí. Eu mesmo aqui no meu canal, eu já falei, por exemplo, que Newton é gênio. Quem acompanha o meu canal sabe eu já falei não uma, eu falei milhares de vezes da genialidade de Isaac Newton. Mas por que eu considero Newton um gênio? Eu sou obrigado a concordar 100% com o que Newton fala? É óbvio que não. Que falta de bom senso, que incoerência é essa? Então, na realidade, eu já falei, Newton, ele estabeleceu leis da mecânica, a lei da ação e reação, que eu acho essa então é primordial aqui para o nosso dia a dia, para o nosso, né? Então, inclusive, já expliquei por que os foguetes não funcionam no vácuo, justamente por conta da lei de Newton, da ação e reação. Então, são leis que a gente utiliza nos dias de hoje, leis da mecânica e tudo mais de Newton, que são fantásticas. O que eu critico, Newton, então ele era genial quanto a isso, mas eu não sou obrigado a concordar 100% com ele. Quando vai para a área cosmológica, aí começa um sincretismo com, infelizmente, com misticismo e ocultismo, porque ele era ocultista. O principal biógrafo dele chamou ele de o último feiticeiro. Então o cara acaba deixando, né, as crenças individuais dele sobrepor a própria ciência. Então isso acontece muito, cara. No caso de Newton foi assim. Para as coisas funcionais, ele foi fantástico, foi genial. Sempre falei isso aqui. Newton era um gênio. Mas quando vai para a área cosmológica, é isso que acontece. Einstein era um gênio, sempre falei aqui. Einstein era genial, cara. Entendeu? A sua teoria da relatividade, ela serve para coisas funcionais, né? Para plantas nucleares, na questão do eletroímã, na produção de corrente elétrica. Para coisas práticas, ele era genial. Mas mais uma vez, quando vai para a área cosmológica, infelizmente tem um secretismo com a mitologia hindu. Assim como o padre Lamatra era um excelente matemático, mas tem as suas crenças individuais. Então, na realidade, gente, não é porque eu considero uma pessoa um gênio que eu vou concordar 100% com aquela pessoa, com tudo que ela fala. Isso é óbvio, isso é questão de bom senso. No caso do Eric Dolar, o que eu costumo citar aqui é que ele era um gênio. Um cara que recebe um diploma de doutorado aos 16 anos só pode ser considerado gênio. Então eu não vou deixar de dizer que ele é um gênio. A única coisa que eu concordo com ele é com relação ao sol elétrico. E ele é um gênio. E ele defende o sol elétrico. Então agora, Bruno, você defende o sol elétrico só pela sua mente ou porque o Eric Dolar defende? Não, eu defendo um sol elétrico pela observação. Porque o sol é quem libera elétrons livres na atmosfera, inclusive ionizando-a. E que é responsável pela camada ionosfera, que é composta de elementos químicos eletricamente carregados, que é também encarregada de produzir as ondas eletromagnéticas. Inclusive, todas as comunicações vêm a partir disso, é o que eu sempre defendo aqui. Então, a minha palavra sobre a genialidade do Eric Dolar é que eu concorde com ele em relação ao sol elétrico. Agora, essa composição, né, e o que ele faz na natureza. Através dessas observações. Agora, eu sou obrigado a concordar só porque eu acho ele genial quanto a isso. Eu sou obrigado a concordar com tudo que ele fala? Óbvio que não. Se ele acha a ideia da Terra plana estúpida, eu concordo com ele em relação ao Sol elétrico, mas com relação à Terra, eu acho a ideia da Terra globo uma das ideias mais estúpidas que eu já vi na minha vida. Então, nós podemos considerar pessoas geniais, concordar com elas em partes e com outras não. É simples assim, gente. Eu falo o seguinte, eu particularmente, o único ser humano que passou por essa terra, que eu concordo com ele em gênero, número e grau 100%, foi o Messias, tá? Foi o Messias, aquele que morreu por nós. Tudo que ele falou, eu concordo com ele em número, gênero e grau. Com ele eu concordo 100%. Agora, em relação a homens, infelizmente, existiram vários gênios, mas que eu não posso concordar, abaixar a cabeça para eles e concordar com eles 100%, porque eles não são deuses, eles são seres humanos, são propensos a falhas, a errar. Isso é comum do ser humano, a deixar pensamentos
assim, sobreporem, né, crenças individuais sobreporem o seu trabalho. E isso é bem comum. Então, assim, eu já falei, Newton, Einstein, Tesla. Eu defendo Tesla porque ele defendia uma terra elétrica e magnética, e é o que ela é. Agora, tem coisas que eu não vou concordar. Eu não sou obrigado a concordar com Tesla 100%, com Newton 100%, com Einstein 100%, nem com Eric Dolar 100%, porque eles não são deuses, eles são seres humanos e passíveis de erro, assim como eu também sou. Então, na realidade, é uma incoerência, é um discurso, sabe, tão pequeno, tão mesquinho e tão incoerente, que é para poder tentar desmerecer, e sabe, e totalmente fora de contexto, totalmente fora sem nenhum bom senso, entendeu? Então, na realidade, essa é a resposta. Eu considero o Eric Dolar um gênio, concordo com ele em relação ao sol elétrico, mas discordo em relação a outras coisas. Eu considero o Newton um gênio, concordo com ele em algumas leis, nas outras eu não concordo. Considero Einstein um gênio, coisas que sempre, tudo que é levado para a gente praticar, para funcionalidade, para o mundo real, eu sempre vou concordar com os cientistas. Mas quando for para aquela área de ficção, né, para aquela área que sempre está intrinsecamente ligado com mitologias e ocultismo e tudo mais, eu não vou concordar. É simples assim. Então, o único ser humano que passou pela Terra que eu concordo com ele é o Messias, e mais nenhum. Entendeu? Todos são passíveis de erro, né? Agora, usar o discurso do Eric Dolar, que falou que a Terra plana era uma ideia estúpida e que não sei o que, é uma falta de coerência fora do comum, né? É uma questão. Ainda vem um monte de papagaio aqui. O que você achou que o Eric Dolar falou da Terra plana, cara? Gente, eu concordo com ele em relação a algumas coisas, em outras não. Isso é comum. É porque eles, na realidade, eles fazem isso. Eles criaram deuses para eles. Newton, Einstein são deuses. Esses homens não podem ser questionados. Esses homens são deuses. Eles colocaram ele num pedestal, entendeu? E santificaram. Então ninguém pode questionar esses homens, porque quem questionar esses homens é louco. E só eles são donos. Esses homens são os donos do saber e da razão. Einstein e Newton, principalmente, são muito idolatrados pela ciência. Então eles elegeram deuses. Eu não elegi Deus nenhum aqui na Terra, apenas aquele que morreu por mim. Aquele eu concordo 100% e brigo com qualquer um que contrapôs a palavra dele. Agora, homem, sabe, como nós, assim, propensos a erro, ele não, tudo foi tentado e nada foi, né? E nenhum pecado se achou nele. Agora, homens são propensos a erros, e eu não vou utilizar um discurso tão pequeno, tão mesquinho, para tentar desmerecer as pessoas, né? É o mínimo de a pessoa que tem consciência, ela percebe que homens erram, acertam, e a gente tem que parabenizar os acertos e contestar os erros. Isso é comum, né? Eu não sou obrigado, porque eu já falei várias vezes de Eric Dolar aqui no meu canal em relação ao sol elétrico. Foi isso que eu falei. Agora, se ele discorda da minha ideia, beleza, é um direito dele discordar, assim como eu discordo da dele, cara. Que loucura é essa? Vocês que elegeram deuses que não podem ser questionados. Aqui ninguém elege Deus, não. Eric Dolar é um gênio. Eu considero ele um gênio ainda que ele tenha falado que a Terra plana é uma ideia estúpida. Continuo considerando ele um gênio, mas discordo nesse ponto. É simples assim, gente. Agora você vê, quando falta argumento, quando falta debate, né, no campo das ideias, o que acontece é isso aí. É um discurso completamente louco, incoerente, sem nenhum bom senso. Então é o que está acontecendo com eles. Os argumentos acabaram, restaram esse tipo de lixo. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Mistérios do Mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora uma manovia.